número 3, e nós fizemos a leitura corrida, a leitura direta, do versículo 1 até o versículo 15. Nós vamos retomar essa leitura verso a verso, até o versículo 4 ou versículo 11, conforme o Senhor nos direcionar aqui essa noite. Eu não gostaria de ter pressa para a gente expor o texto bíblico, gostaria que essa se tornasse uma proposta para nós às sextas-feiras, sempre que a gente se encontrar aqui, a gente ir caminhando num texto até o Senhor nos direcionar para uma outra sequência de mensagens. Assim eu entendo que é saudável e uma maneira muito bela de aprendermos da palavra e de nos fortalecermos na palavra, é ir caminhando sem pressa, caminhando, aproveitando, absorvendo toda a beleza do texto, toda a riqueza do texto e todo o ensino do texto. Ainda assim, confesso para vocês, não tenho a pretensão de esgotar tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar aqui a partir desse texto. Porém, como uma primeira caminhada, é importante a gente fazer junto. Na semana passada, na semana retrasada, nós vimos que Paulo mesmo nunca esteve lá em Colossos, e que aqui essa carta de Paulo aos Colossenses é uma resposta que Paulo dá a um pedido de ajuda que Epáfras, seu discípulo, faz. E o fez exatamente porque havia um movimento de sincretismo religioso acontecendo naquela igreja, uma visão pluralista, ou seja, de várias expressões de fé acontecendo dentro da igreja. E elas estavam muito parecidas com um modelo antigo de doutrina agnóstica que negava a divindade de Cristo. Na semana passada nós vimos o risco, na semana retrasada, nós vimos o risco de tirar Jesus do centro das nossas vidas, do centro dos nossos cultos, tirar Jesus como centro da própria palavra e transferir esse centro para o homem. O homem é falho. O que estava acontecendo no imaginário coletivo dos colossenses era a visão de um Jesus sem poder para atender à necessidade de eternidade no coração daqueles homens. Porque Jesus não era totalmente Deus e não era totalmente homem, ele havia se tornado um ser intermediário, não capaz de levar o homem por sobre o abismo da separação que o pecado trouxe. Então Jesus deixou de ser suficiente e passou a ser necessário incluir na vida da igreja, na prática da igreja, tantas outras atividades que não têm a ver com Jesus. Coisas de 2000 e alguns anos atrás, mas parece que foi semana passada. O que a gente continua a ver nos dias de hoje é ainda um emparelhamento da fé cristã com ferramentas não bíblicas em nome de se alcançar a Deus. E aí, para que de fato você possa se livrar desse abismo, dessa separação, você tem que comprar as indulgências, você tem que participar das campanhas, dos ritos, das práticas, dos copos d'água e de tantas outras coisas. Você caminha sobre o vale disso, daquilo outro, você participa da campanha dos 7 elos poderosos, das sextas-feiras fortes, da quarta-feira da vitória e por aí vai. E se por acaso, em algum momento dessa caminhada, o elo for quebrado, assim quebra também a sua ponte que te ligava a Deus. É necessário retomar e começar tudo de novo, fazendo assim uma nova oferta de sacrifício, para que essa ponte seja reconstruída e você possa voltar para perto de Deus. Uma tristeza, irmãos. Um abuso da fé. Um descaso com a palavra. Jesus Cristo é suficiente. Não é necessário nada e nem ninguém para nos ligar de volta a Deus, senão o próprio Senhor Jesus.
Na semana retrasada nós vimos Ele se declarando: eu sou o caminho. Não existe outro. Eu sou a verdade. Fora de mim tudo é mentira. Jesus dizendo. E eu sou a vida. A vida que importa ser vivida, a vida de Deus, passa por Jesus Cristo. Não é necessário subir escadaria de joelho, descer escadaria rolando. Não é necessário o manto, a camisa, o chapéu, nada disso. É necessário retornar para a palavra de Deus, que nos confronta, não nos conforta. Se o Evangelho, irmãos, do qual temos sido expostos, apresentados, é um Evangelho de conveniência, é um Evangelho de conforto, esse conforto não vai fazer com que você se mova. Ele vai te manter do mesmo jeito que você está hoje. E talvez, do jeito que estamos hoje, não consigamos cruzar o abismo do pecado e assim nos voltar para Deus. Irmãos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade não é a minha prática perfeita da religião. Santidade é o meu coração separado para o Senhor. É o desejo ardente da minha essência, do meu ser pelo Senhor. Eventualmente ainda incorrendo num erro, numa falha, mas desejoso, verdadeiramente desejoso por viver apenas para a glória de Deus. Era isso que Paulo estava rebatendo, era isso que Paulo estava combatendo, que estava ali arruinando a divindade de Cristo. A identidade de Cristo no coração dos homens já não revelava Deus. A identidade de Cristo no coração dos homens fazia com que Cristo se tornasse apenas um subterfúgio, uma bengala, uma muleta, enquanto que Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus que se sacrificou por amor a nós. É o próprio Deus que se dispôs do seu lugar de glória, se fez homem, se revestiu de servo, pagou o preço de cruz para livrar a mim e a você de uma condenação que inclusive nos era merecida. Agora, essa fusão de crenças, essa diversidade de práticas dentro da igreja, lá estava atrapalhando a relação das pessoas com Jesus. Jesus havia deixado de ser suficiente. Não basta mais crer em Jesus. É preciso ser dessa igreja. É preciso servir a esse pastor. É preciso participar dessa campanha. É preciso servir em tal lugar. Não, irmãos. Nós participamos, nós servimos, nós nos envolvemos, não para ter mais de Deus, mas para declarar que somos totalmente de Deus. Quem está me entendendo? E aí, nós vimos também na semana retrasada que se Jesus não for nas nossas vidas o Senhor de tudo, Ele não será Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Me desculpa falar da forma como eu vou falar, mas se somente parte da sua vida foi entregue a Deus, sua vida não é do Senhor. Você não é do Senhor. E eu não quero dizer isso com o intuito de te assustar. Eu quero mesmo te amedrontar. Quero convidar você a um arrependimento sincero, a um quebrantamento verdadeiro e a uma entrega absoluta. Abrindo todo o seu coração para o Senhor, expondo todas as suas entranhas, toda a escuridão que ainda pode haver no seu ser, exposta à luz de Cristo. Porque aonde a luz acende, as trevas se dissipam.
Se existe alguma dificuldade, se existe alguma luta, se existe algo que parece ser difícil, se submeta ao senhorio de Cristo e veja o poder de Deus transformando a sua realidade. Muitas vezes, não permitimos verdadeiramente que Jesus nos ilumine por completo, por não acreditar na divindade de Cristo, por não acreditar que Ele tem poder suficiente para nos mudar. Porque quando olhamos apenas para nós, vemos o quão miseráveis nós somos, o quão ruins nós somos. E aí, de tanto olhar para nós mesmos, a gente começa a achar que não tem jeito, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. E eu começo a acreditar naquilo que inclusive eu já ouvi de outras pessoas. Você não tem jeito não. Não é essa a palavra de Deus para mim e para você. A palavra de Deus para mim e para você é que Cristo em nós é a esperança da glória. Não só glória na minha vida, mas também glória através da minha vida. E essa glória, irmãos, não é para ser vivida aqui. Essa glória é para ser vivida na eternidade. Amém? Eu gostaria de organizar esse texto que lemos, Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, em 3 blocos. Como eu disse para você, não gostaria que tivéssemos pressa para poder expor esse texto. Então vamos aqui, essa noite, do verso 1 até o verso 4. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Nesses 4 versículos, o que nós vemos da parte de Paulo a Epáfras são 2 ordens e uma declaração acerca das nossas ações, de como devemos ser como aqueles que são de Cristo, como aqueles que têm a Cristo. Então, por favor, entenda, são conselhos práticos acerca do que eu e você podemos fazer, não só para ter mais de Cristo em nós, se é que isso é possível, mas para de fato ter Cristo em nós e demonstrar Cristo em nós, melhor dizendo. Amém? Versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Primeira ordem que Paulo dá aqui. Ordem porque o verbo está aqui no imperativo, irmãos. O imperativo no grego, como também no português, é uma ordem. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se você verdadeiramente nasceu de novo, se você deixou a velha vida para trás, se você abandonou as velhas práticas, ou se o desejo que há no seu coração é verdadeiramente por viver uma nova vida. Primeira ordem: buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Primeira ordem que Paulo dá aqui, ela está condicionada a se de fato há no nosso coração um desejo por viver para a glória de Deus. Lembra que eu disse para você agora que não é somente estar vivendo conforme a vontade de Deus, mas o fato de termos em nosso coração um desejo ardente por viver a vontade de Deus já revela que Cristo habita em nós? Enquanto estamos aqui, irmãos, estamos militando carne e espírito. Eu não quero colocar sobre os seus ombros um peso que a própria Bíblia não coloca. Não quer dizer que se por acaso você falha, você erra, você fracassa em alguma coisa, que você não tem o Espírito Santo. O que de fato revela que o Espírito Santo não está habitando em alguém é se, ao falhar, ao fracassar, ao errar, isso não incomoda. Se a pessoa continua praticando o que pratica, sabendo que é errado, sem pesar algum, sem dor alguma, sem constrangimento algum, aí sim o negócio está complicado.
Mas se existe um confronto dentro de nós quanto àquilo de errado que ainda fazemos, mas que gera um constrangimento interno absurdo, aí sim, é o sinal da guerra entre espírito e carne. Então, essa primeira ordem que Paulo dá aqui aos Colossenses, nesse resgate pela identidade de Cristo em nós, passa por essa condição. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se existe no nosso homem interior o desejo pelas coisas de Deus. Se é assim, então buscai as coisas lá do alto. Essa palavrinha no grego ela é interessante, é a palavra zetel, e ela tem um significado que é muito esclarecedor. Ela significa procurar a fim de verdadeiramente encontrar. Zetel significa procurar para descobrir, não somente procurar, mas investigar. Não somente procurar, não somente investigar, mas empenhar-se em procurar. Como que isso se aplica a nós? Aquele que ressuscitou juntamente com Cristo, tem no seu coração um desejo ardente pelas coisas do alto e não se conforma em não encontrar essas coisas do alto. Ele permanece insistentemente buscando as coisas do alto. Ele não se cansa das coisas do alto. Não é moda para ele. Não é apenas um evento. Não posso falar do Defende, senão vão me jogar um tênis. É mais do que um evento. É uma vida de busca pelas coisas do alto. A pessoa não é movida de conferência em conferência. Ela não é movida por atividades. Ela vive aquilo, ela busca aquilo, ela anseia por aquilo. Isso revela o coração, irmãos. Isso revela que verdadeiramente o que eu anseio, a sede que eu tenho, é pelas coisas do alto. Mesmo se ainda eu não encontrá-las, mesmo se ainda eu não conseguir desfrutar delas, mas eu não paro de procurar, eu não paro de investigar, eu não paro, eu insisto, eu persisto, eu não desisto. Aí eu gostaria que vocês colocassem amor no que eu vou dizer agora. Já apanhei muito por causa disso. Mas aquela pessoa que inicia na caminhada cristã e por qualquer motivo se aparta da fé, colocando culpa em homens, colocando culpa nas situações, colocando culpa nas coisas que acontecem ao seu redor, me desculpa te dizer, é talvez porque nunca esteve de fato ressuscitado com Cristo. Porque se eu morri para mim mesmo e renasci para Cristo, a vida que eu vivo eu já não vivo mais por mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então eu vivo em busca das coisas do alto. Eu vivo em busca das coisas de Cristo, em tudo que eu faço. Deixa eu revelar um segredo pastoral para vocês, posso? Não usem isso contra mim. É muito fácil você conhecer um crente e não tem nada a ver com o tempo de igreja. Não tem nada a ver com como a pessoa serve, participa, se envolve. Basta 5 minutos de conversa. Se não sai da boca daquela pessoa nenhum princípio da palavra, se não sai da boca daquela pessoa nada que revela o desejo pelas coisas do alto, se não sai da boca daquela pessoa Jesus, é porque o coração dela está cheio de outra coisa. Aquele que anseia pelas coisas do alto, aquele que se empenha pelas coisas do alto, ele se alimenta das coisas do alto, consequentemente, com o coração cheio, a boca vai falar das coisas do alto. Eu ouvi um pastor no Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele agora, falar que os líderes das igrejas de hoje em dia estão cansando no ministério, porque estão tentando arrancar fruto do Espírito da vida de pessoas que não nasceram de novo. E de fato, isso deve ser muito cansativo.
Porque como é que eu posso esperar amor de quem não gera amor? Paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Se não nasceu de novo, não frutifica no Espírito. Então, essa primeira ordem que Paulo dá, condicionada àqueles que renasceram com Cristo, é por insistir, procurar a fim de verdadeiramente encontrar, procurar para descobrir, investigar, se empenhar em procurar as coisas que são do alto. Isso é uma orientação prática. Para de acessar a internet para coisas que não revelam a vontade de Deus. Para de assistir coisas que não glorificam a Deus. Para de falar de coisas que não exaltam o nome do Senhor. Não estou convidando você a viver uma vida beata. Não é isso. Estou convidando você a viver princípios e valores do reino de Deus que testemunham acerca do seu renascimento com Cristo. A boca fala o que o coração está cheio. Agora, boca, fala, não é somente palavras. Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, pode chamar do jeito que quiser, registrou que nós devemos pregar em todo o tempo, mas quando for necessário, devemos também usar as palavras. Ou seja, o nosso testemunho fala muito mais alto que o nosso discurso. Aquilo que vivemos, aquilo que fazemos, testemunha muito mais acerca da nossa vida do que o nosso discurso. Nós vimos aqui outro dia que não é botar uma Bíblia debaixo do braço ou uma camiseta dizendo eu sou de Jesus que te faz um cristão. O que nos faz um cristão, e Paulo está revelando aqui através dessa orientação, é esse desejo incansável por buscar as coisas de Deus. Amém? Paulo dá uma segunda ordem que está aqui no verso 2 e 3. Colossenses, capítulo 3, verso 2 e 3. A primeira ordem é buscar as coisas do alto. A segunda ordem, no início do versículo 2, ela já aparece. É também um imperativo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha só, aí ele explica por quê. Verso 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos começar de trás para frente. Por que pensar nas coisas do alto? Porque morremos. Morremos para quê? Para a nossa velha natureza pecaminosa. Não estamos falando sobre como preservar a identidade de Cristo em nós, que era a dificuldade que os colossenses estavam tendo por causa desse pluralismo religioso que estava acontecendo lá. O cara já não sabe mais o que é ser crente, o que é ser cristão. Eu tenho que andar no Vale do Sal ou não? Eu tenho que subir escadaria de joelho ou não? Eu tenho que rezar para uma imagem ou não? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar as coisas do alto e agora eu tenho que pensar nas coisas do alto. Mas por quê? Porque você já morreu. E quem morreu não tem opção. Quem morreu não tem vontade. Quem morreu não tem nem escolha. Você não vive mais para você mesmo. Você veio porque você quis. Eu estou recebendo junto com você. Irmãos, coloque amor no que eu vou dizer para vocês. A vontade que importa ser vivida não é a minha e nem a sua, mas a de Deus. Por isso a gente precisa se empenhar, se esforçar. Se, por qualquer motivo, eu retomo as rédeas da minha vida, eu volto para o volante da minha vida, quem está no controle sou eu e não Cristo. Abre mão, meu irmão, se renda, para de lutar contra a vontade de Deus para a sua vida, para de batalhar uma batalha que só vai te trazer dor. Quem somos nós para vencer o Senhor?
Nós só vamos postergar, ficar ainda, desculpa a comparação, mas está na Bíblia, como aquela porca que depois de ter sido lavada, ela vai lá e volta e rola na lama. Como aquele cão que depois de ter se alimentado, vomitou. E aí voltou para comer o próprio vômito. É isso, querer assumir de novo as rédeas da própria vida. O mundo ensina isso o tempo inteiro. Você é o senhor do seu destino. Faça você a sua história. Tudo bem, é uma história que começa aqui, mas também termina aqui. Mas se quer caminhar para uma história que não tem fim, a vontade a ser feita é do Senhor. A vontade a se buscar é a do alto. O que devemos pensar são nas coisas do alto. Amém? Da mesma forma como zeteu, que é a palavrinha grega para buscar, para buscai, o pensai no grego é pronel. Agora olha o que significa no texto original. Ter entendimento. Esse pensar não é só botar a cuca para funcionar, não. É buscar ter entendimento. Não é se tornar um macaquinho de auditório. Você sabe por que o mundo aí fora aponta o dedo para a igreja evangélica e chacota da igreja evangélica? Porque durante muito tempo as pessoas ficaram se comportando como micos, adestrados, fazendo e repetindo coisas sem nem saber por que estão fazendo e repetindo. Quem foi que falou que fé e razão precisam caminhar em sentidos opostos? A nossa razão está na palavra, o fundamento da nossa fé é a palavra. Eu faço o que a palavra diz que eu faço, que eu posso fazer. Fora isso, irmãos, é uma fé tola. Mas a nossa fé precisa ser fundamentada. Agora, porque não temos fundamento na palavra, acabamos por nos tornar marionetes de alguns que nos conduzem conforme interpretam e querem. Quem está entendendo? Não. A palavra é a nossa regra de fé e de prática. É o que devemos usar para seguir o caminho. Ela é a luz para os nossos passos. Essa luz para os nossos passos significa que nos faz caminhar seguros, sabendo aonde eu estou pisando. Não estou me lançando na escuridão, não. Isso não é fé. Isso é fideísmo. Se lançar na escuridão é fideísmo. Jesus declarou assim: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem em si a luz da vida. Para quê se lançar em trevas, se a própria luz é contigo? Amém? Olha só, significa ter entendimento. Significa também, essa palavra pronel, ser do mesmo pensamento. Já viu que a Bíblia nos adverte a buscar e a ter a mente de Cristo? Essa mente de Cristo é uma mente desarraigada das coisas desse tempo. É uma mentalidade desarraigada das circunstâncias. Por quê? Ou você vai olhar para Deus, ou você vai olhar para o problema que está na sua frente. E aquilo que você colocar a sua atenção é para onde você vai. Ah, então eu tenho que negar a realidade. Não, não tem que negar a realidade. Você tem que superar a realidade crendo que Deus é maior do que o problema que você enfrenta. Não existe nenhuma afronta que esse mundo propõe a nós que seja maior do que o sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Ter entendimento, ser do mesmo pensamento, significa também, sabe o quê? Esse pensai, concordar. E aí é que o calo aperta. Porque a gente tem uma tendência muito grande a concordar com aquilo que nos agrada e a rejeitar aquilo que eu não acho tão bom. Sabe o que um dos maiores teólogos que já viveram escreveu, Agostinho de Hipona? Se eu escolho crer somente naquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto eu rejeito, não é no Evangelho que eu creio, mas é em mim mesmo. Essa palavra concordar, ela
tem uma raiz que é cardio, que é a mesma raiz da palavra coração. Concordar, então, significa um só coração. O conceito judaico de coração, irmãos, é a essência da pessoa. Então, quando eu concordo, eu me torno um. É isso aqui que está sendo proposto por essa palavra que Paulo escolhe para falar sobre pensar nas coisas do alto. Se torne um com as coisas do alto. Passe a ter entendimento das coisas do alto. Passe a ser do mesmo pensamento com as coisas do alto. Que não haja divergência entre o que a Bíblia diz e o que você faz. Aqui, Paulo está propondo a Epáfras uma maneira de salvar a igreja da idolatria, salvar a igreja das heresias, porque a partir do momento que eu me torno um com Cristo através da sua palavra, através da sua igreja, a igreja cristã, a igreja de Jesus, a igreja bíblica, eu passo a não deixar espaço para aquilo que não é de Jesus na minha vida. Quando o próprio Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele explica isso. Ele vai dizer assim, capítulo 4, versículo 8, se eu não me engano, Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupar é preencher, é não deixar espaço. É o que você está fazendo nessa cadeira agora. Está ocupando essa cadeira. Nesse momento, ninguém pode sentar aí onde você está sentado, porque ela está ocupada. E a orientação é que a gente ocupe a nossa mente, ou seja, a nossa essência, com as coisas que são do alto. Amém? Por fim, aqui, esse pensai, além de ter entendimento, ser do mesmo pensamento, um só coração, ou seja, concordando, é passar a compartilhar os mesmos pontos de vista, é ter harmonia. Você já viu gente assim, que é do contra? Você já viu? Tinha até uma chargezinha que era o do contra. O cara pode estar assim, concorda com tudo. É só se apresentar Não, aí já não dá, não concordo. Não, tem que chegar um pouquinho mais cedo para poder orar antes do culto. Não, aí também não dá. Não tem que usar roupa preta no louvor. Não, também não dá. Tudo o cara questiona. Questionar não é problema. A gente sempre fala aqui na igreja. Eu não preciso concordar, eu só não posso discordar. Debater pontos de vista, a discussão é saudável, a briga que é um problema. Discussão te traz para uma concordância. Tem por objetivo alinhar. O que está sendo proposto aqui é que passemos a compartilhar os mesmos pontos de vista. Sabe por quê, irmãos? Não dá para ter unidade nessa diversidade de ideias. Olha o que estava acontecendo lá nos Colossenses. Um ensinava uma coisa, o outro ensinava outra coisa. Um falava que é por esse caminho, o outro falava não, é por esse aqui. O outro falava não, tem que fazer assim, assim, assado. Não, tem que fazer isso, isso e isso. Como não houve alinhamento, também não foi possível construir essa identidade em Cristo. Então, é necessário compartilhar o mesmo ponto de vista. Tem algumas diferenças doutrinárias que não fazem diferença, mas tem outras que apontam para caminhos completamente opostos. É necessário alinhar o coração, alinhar a essência, para alinhar também o discurso, para que haja harmonia. Você já viu um corpo andando para um lado e a cabeça andando para o outro? Se você vê, meu irmão, duas coisas. Ou você corre, ou você ora. Mas não deixa de fazer uma dessas duas coisas, não. É uma aberração quando uma parte do corpo vai para um lado e outra parte do corpo vai para o outro lado. Por isso é necessário se empenhar em compartilhar o mesmo ponto de vista, em ter essa harmonia. Amém? Versículo 4.
versículo 4. Quando Cristo, olha o que Paulo está dizendo, que coisa linda. Quando Cristo, que é a nossa vida, não é? Já não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo pela fé naquele que por mim morreu e ressuscitou. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, só voltar aqui para eu não passar batido por esse ponto. Quem vai se manifestar é Cristo. Não sou eu que vou manifestar Cristo. Não sou eu que vou contar até 3 e o Espírito Santo vai fazer. Quem está aqui comigo? Eu não tenho domínio, controle sobre o Espírito Santo. Não sou eu que vou falar, agora, passar o casaco ou qualquer coisa desse tipo, não. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele vai se manifestar e vai se manifestar também através de nós, mas é Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha só, irmãos, a declaração que Paulo faz aqui no verso 4, ela quebra toda a argumentação mundana do ser, toda a estruturação de que para sermos algo nós precisamos ter um reconhecimento nessa vida. Você já ouviu isso? Que para que de fato você seja reconhecido como alguém que é abençoado, você precisa ter as coisas, você precisa demonstrar essas coisas, senão... você não tem um carro novo, não? Você deve estar em pecado. Você ficou doente? Então foi seu pai que pecou. Essa mentalidade secularizada aponta como glória essa vida natural que vivemos. Aponta como o maior benefício da vida cristã, aquilo que Deus vai fazer por mim e por você aqui. Irmãos, isso é uma redução miserável do Evangelho. Isso é fazer de Deus apenas um prestador de serviço. É o que eu falei aqui outro dia, é como se a gente passasse a tratar Jesus como um mero entregador de pizza. Eu estou doido para Jesus chegar, mas não por causa de Jesus, mas por aquilo que Ele vai trazer para mim. E quando Ele chega, eu pego logo das mãos dEle aquilo que Ele trouxe, até dou a grana ali, porque eu combinei isso, e dispenso Ele. Não quero Ele, quero a pizza. Alguém aqui já convidou o entregador de pizza para comer junto com você, quando ele entregou a pizza? É assim que a gente faz com Jesus. Quando o desejo dessa glória é para essa vida, é isso que a gente está fazendo. É tratar a Deus, é tratar a Jesus, é tratar o Espírito Santo como um prestador de serviço para mim. Como aquele que tem agora também a obrigação de me entregar o que eu pedi e no prazo, porque eu estou pagando. Lembra disso? Não, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Toda a estruturação de que para sermos algo precisamos ter reconhecimento nessa vida cai por terra com essa declaração. Não é aquilo que conquistamos aqui, não é aquilo que realizamos aqui. Se estamos buscando Cristo em nós como a esperança da glória, essa glória não é para essa vida. Não é o quanto você é bem-sucedido nessa vida que revela a grandeza de Deus. Por favor, não carregue esse peso. Por favor, não se submeta a esse ensino que te afasta de uma comunhão verdadeira com o Senhor e te faz querer usar do Senhor para essa vida. Essa vida, irmãos, ela pode e deve ser vivida de uma boa forma. E a melhor maneira de você, de fato, ser abençoado é quando as bênçãos fluem através de você. É assim que verdadeiramente mostramos que somos abençoados. Quando através da sua vida, outras pessoas também são abençoadas.
Seja com um sorriso, seja com um abraço, seja com uma palavra, seja com uma oferta, seja como for. Onde você não se torna represa, você se torna rio. Onde o Senhor e o sacrifício do Senhor é revelado através da sua vida. Onde você procura viver para a glória de Deus. E vai se unir a Ele na glória eterna. Porque o nosso papel aqui, enquanto isso não acontece, é apresentá-lo, é glorificá-lo, é testemunhar do poder dele, que inclusive venceu o pecado na minha vida. E agora eu ando como aquele que manifesta a glória de Deus, porque eu ando testemunhando que o poder e o senhorio de Cristo foi sim suficiente para me mudar. Quem está me entendendo? Amém? Então essa declaração, irmãos, ela nos ajuda a reconhecer a grandeza de Deus e a real importância de Deus em nossas vidas. Nós temos aqui a sessão agora que vai do verso 5 até o verso 11. Vamos lá, vamos fazer o 5 e o 6. E aí a gente deixa do 7 ao 8 para a semana que vem. Pode ser? Amém? Esse segundo bloco agora, que vai do verso 5 ao verso 11, a gente vai ficar no 5 e o 6 hoje. Mas que vai do verso 5 ao verso 11, Paulo vai falar sobre que atitudes o cristão deve ter para vencer tais ataques contra a nossa identidade em Cristo. Então, o que ele antes estava falando do que é Cristo em nós, dando aquelas duas ordens e fazendo aquela recomendação que acabamos de ver, agora ele vai falar sobre quais são as atitudes que nós devemos ter. E no começo do verso 5 está assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele dá uma lista de atividades, de práticas de quem vive a vida natural, de quem vive segundo as concupiscências da carne, coisas que são normais para quem não nasceu de novo. Olha aqui para mim, gente, deixa eu só esclarecer esse ponto. Pode ser que alguém que nasceu de novo incorra nisso aqui? Pode. Infelizmente, pode. Só que isso gera um constrangimento, isso gera um incômodo, isso gera uma insatisfação, isso gera uma repulsa, isso gera um nojo, isso gera um sentimento de que... Vocês estão me entendendo, né? Mas olha só, olha qual que é a orientação. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Repare que Paulo não está dizendo para a gente deixar morrer, ele está dizendo para a gente fazer morrer. E isso tem uma diferença muito grande, não é só semântica, tem uma diferença de prática. Olha só, morrer é a palavra necro, do grego, e ela significa mortificar, assassinar, privar de poder, destruir à força. Fazer morrer significa causar a morte, não simplesmente deixar morrer de fome. Vou deixar morrer de fome. Não, eu vou lá e mato. É diferente. Para com a nossa natureza terrena, pecaminosa, que anseia pelas coisas da carne, Paulo está falando, não brinca com isso, não espera ela ficar fraca e morrer, não, vai lá e assintosamente, deliberadamente, propositalmente, faça morrer. A intenção de Paulo ao declarar isso é que então, de forma proposital, passemos a mudar de vida, deixando as concupiscências da carne, não apenas para lá, não apenas de lado, mas que passemos a massacrá-las, de maneira a privá-las de poder sobre nós, a ponto de destruir a sua força que nos controla. Aqueles que com Cristo morreram, com Cristo também hão de ressuscitar. É de forma intencional, irmãos.
Jesus, ele faz uma declaração. A partir desse domingo nós vamos começar uma série de mensagens das parábolas de Jesus. E tem um momento em que Jesus ensinando, e ele vai falar o seguinte: se o seu olho te faz pecar, enfia uma colher dentro do olho e arranca ele. Que é muito melhor você chegar com um olho só na eternidade do que você ficar por aqui com os dois olhos. Se o seu braço está te fazendo pecar, é melhor você pegar uma serra e tirar esse braço fora. Porque é muito melhor você chegar para a eternidade com um braço só do que você perder a eternidade. O que Paulo está dizendo aqui corrobora esse discurso de Jesus. Se tem algo, irmãos, que tem me impedido de caminhar segundo a vontade de Deus, eu preciso, de forma intencional, proposital, rejeitar. Coloca amor no que eu vou te dizer. Tem gente que você não deveria nem estar falando mais com essa pessoa. Misericórdia, pastor, está falando para eu virar as costas para o irmão? Para o irmão, não. Se for irmão, vai te levar para Deus. Estou falando para você se afastar daquilo que te impede de se aproximar do Senhor. Tem relacionamentos, tem ambientes, tem práticas que tem que ficar para trás, irmãos. Que tem que ser deixadas de lado. Sabe um momento em que Jesus ele vai curar um homem cego? E aí a Bíblia diz que Jesus vai lá, pega esse homem pela mão, tira ele de dentro da aldeia, cura os olhos dele, depois vira para ele e fala, sabe o quê? Não volta para lá. Não volta. Porque tem ambientes que nos adoecem. Tem relações que nos adoecem. Tem práticas que nos contaminam. Se eu não me afastar daquilo ali, eu não vou vencer aquilo. Você sabe que a Bíblia dá duas recomendações sobre isso. Ela fala assim: resiste e foge. Toda vez que a Bíblia fala assim, resiste, aí pode montar ali base e ficar firme que você vai ter condição de resistir. Ah, meu irmão. Mas quando a Bíblia fala assim, foge, tenta resistir, não. Se a própria Bíblia está falando para você fugir, você vai querer resistir? Não, eu dou conta. Não, não tem problema não. Não, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não pode. Então foge. Foge para que a gente possa preservar a identidade de Cristo em nós. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, nós estamos ainda em meio a esse confronto da carne e do espírito. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, essa batalha vai ser vencida. Até lá, é pau e pedra. A gente tem que se posicionar. E a gente tem que seguir as recomendações do nosso comandante. Se ele mandou fugir, foge. Se ele mandou resistir, resista. A orientação aqui é vai lá e mata. Não brinca com isso. Não ache que você vai conseguir, que você vai domesticar, que aquilo vai amansar. Não vai. Vai se voltar contra você e vai ferir a sua identidade como cristão. Amém? Último verso para nós essa noite. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Aí tem um grifo aí na tua Bíblia sobre os filhos da desobediência. Aqui é uma orientação. Vai lá e se afasta e extermina aquilo que te faz viver uma vida distante da vontade do Pai. Vai lá e mortifica, assassina, priva de poder. Se você não fizer assim, aquilo vai te dominar. Tem poder sobre você porque ainda tem carne sobre você. Então, evita. Essas obras da carne, elas atraem a ira de Deus. Não por causa das obras da carne em si, mas por causa da nossa desobediência à direção de Deus. Amém? Se fosse somente sobre as obras da carne, Deus estaria sendo injusto. Porque nós estamos aqui, envoltos nessa libido, nesse desejo carnal.
Mas não é isso apenas que atrai a ira de Deus. É, apesar disso, não confiarmos no que Deus diz e acharmos que nós mesmos somos capazes de vencer, enquanto não somos. Amém? Eu quero encerrar por aqui. Na semana que vem, com a graça de Deus, a gente continua caminhando aqui pela orientação de Paulo. E eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida, possa te orientar a seguir nesse caminho, a fim de preservar a identidade de Cristo na sua vida e te ajudar a viver essa nova realidade da qual você já faz parte. Eu preciso que você creia nisso e tome posse dessa nova vida.